Olá, meus irmãos. Como vão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Terça Devocional da PIB Monte Mor. E essa é a 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, verso 9. Esta 7ª bem-aventurança é a mais difícil de explicar. A dificuldade está em determinar o significado e o escopo precisos da palavra pacificadores. O Senhor Jesus não diz: bem-aventurados os amantes da paz, ou bem-aventurados os guardiões da paz, mas bem-aventurados os pacificadores. Agora é aparente na superfície que o que temos aqui é algo mais excelente do que o amor pela concórdia e harmonia, aquele ódio, a contenda e turbulência que às vezes é encontrado no homem natural. Porque os pacificadores que estão aqui em vista serão chamados de filhos de Deus. 3 coisas devem nos guiar na busca da verdadeira interpretação. Primeiro, o caráter daqueles a quem nosso Senhor estava falando. Em segundo lugar, ocupado por nosso texto na série das bem-aventuranças. E o terceiro, sua conexão com a beatitude que se segue. Os judeus, em geral, consideravam as nações gentias com amargo desprezo e ódio, e esperavam que, sob o Messias, houvesse uma série ininterrupta de ataques guerreiros feitos a essas nações, até que fossem completamente destruídas ou subjugadas ao povo escolhido de Deus. Uma ideia baseada sem dúvida no que eles leram no livro de Josué a respeito das experiências de seus antepassados. Em sua avaliação, aqueles enfaticamente mereciam o apelido de felizes, que deveriam ser empregados sob o comando do Messias, o príncipe, para vingar as nações pagãs de todos os males que eles haviam feito a Israel. Quão diferente é o espírito da nova economia! Com que beleza está de acordo com o hino angélico que celebrava o nascimento do seu fundador. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens, do Dr. John Brown. Essa 7ª bem-aventurança tem a ver mais com conduta do que caráter, embora necessariamente deva haver primeiro um espírito pacífico, antes que haja esforços ativos para fazer a paz. É preciso lembrar que nessa primeira sessão do Sermão da Montanha, o Senhor Jesus está definindo o caráter daqueles que são súditos e cidadãos em seu reino. Primeiro, ele os descreve em termos das experiências iniciais daqueles em quem uma obra divina é realizada. As primeiras 4 bem-aventuranças, como foi declarado anteriormente, podem ser agrupadas para apresentar as graças negativas de seus corações. Os assuntos de Cristo são não autossuficientes, mas conscientemente pobres de espírito. Eles não estão satisfeitos, mas estão de luto por causa de seu estado espiritual. Eles não são presunçosos, não são humildes ou mansos. Eles não são hipócritas, mas têm fome e sede de justiça de outro. Nas próximas 3 bem-aventuranças, o Senhor nomeia suas graças positivas. Tendo experimentado a misericórdia de Deus, eles são misericordiosos em seu trato com os outros. Tendo recebido do Espírito uma natureza espiritual, seus olhos estão voltados para contemplar a glória de Deus, tendo entrado na paz que Cristo fez pelo sangue de sua cruz. Eles agora estão ansiosos para serem usados por Ele, para trazer outros ao desfrute de tal paz. O que nos ajuda, talvez tanto quanto qualquer outra coisa, a fixar o significado dessa 7ª bem-aventurança é o elo que existe entre ela e o que se segue imediatamente. Nas outras bem-aventuranças que já lemos, chamamos a atenção para o fato de que as bem-aventuranças são obviamente agrupadas em pares. A pobreza de espírito é sempre acompanhada por luto, assim como a mansidão
ou humildade pela fome e sede de justiça. A misericórdia para com os homens está unida à pureza de coração para com Deus. E a pacificação está associada a ser perseguido por causa da justiça. Assim, os versículos 10 até o 12 nos fornecem a chave do versículo 9. Ao, nosso, ao nos aproximarmos da sétima bem-aventurança de cada um dos três pontos de vista separados mencionados anteriormente, chegamos à mesma conclusão. Primeiro, consideremos o contraste marcante entre as tarefas que Deus atribui sob a antiga aliança e a nova aliança, respectivamente, após a promulgação da lei. Israel recebeu a ordem de empunhar a espada e conquistar a terra de Canaã, destruindo os inimigos de Jeová. O Cristo ressuscitado deu diferentes ordens à sua igreja. Ao longo dessa dispensação do Evangelho, devemos ir a todas as nações como arautos da cruz, buscando a reconciliação daqueles que, por natureza, estão em inimizade com o nosso Mestre. Em segundo lugar, essa graça da pacificação suplementa as 6 graças mencionadas nos versos anteriores. Talvez o fato de esta ser a sétima bem-aventurança indique que era a intenção de nosso Senhor ensinar que é esse atributo que dá plenitude, completude ou integridade ao caráter cristão. Devemos certamente concluir que é um privilégio indescritível ser enviado como embaixadores da paz. Além disso, aqueles que se imaginam cristãos, embora não tenham interesse na salvação de outros pecadores, se enganam. Eles possuem um cristianismo defeituoso e não têm o direito de esperar participar da bendita herança dos filhos de Deus. Em terceiro, há uma ligação definitiva entre essa questão de sermos pacificadores e a perseguição ao qual nosso mestre alude nos versos de 10 a 12. Ao mencionar esses dois aspectos do caráter e da experiência cristãos lado a lado em seu discurso, Cristo está ensinando que a oposição encontrada por seus discípulos no caminho do dever é o resultado de sua fidelidade no serviço para o qual foram chamados. Assim, podemos estar certos de que a pacificação de nosso texto se refere principalmente a sermos instrumentos nas mãos de Deus com o propósito de reconciliar com Ele aqueles que estão ativamente engajados na guerra contra Ele. Veja lá em João 15, de 17 a 27. Abordamos longamente as razões que nos levaram a concluir que os pacificadores mencionados em nosso texto são aqueles que imploram aos pecadores que se reconciliem com Deus. Olha lá 2 Coríntios 5:20. Porque a maioria dos comentaristas são muito insatisfatórios em suas. Eles veem nesta bem-aventurança nada mais do que uma bênção pronunciada por Cristo sobre aqueles que se esforçam para promover a unidade, para curar as brechas e para restaurar aqueles que estão separados. Embora concordemos plenamente que este é um exercício muito abençoado e que o cristão é, em virtude de ser habitado por Cristo, um amante da paz e da concórdia, ainda não acreditamos que isso seja o que nosso Senhor tinha em mente aqui. O crente em Cristo sabe que não há paz para os ímpios. Portanto, ele deseja sinceramente que eles se familiarizem com Deus e estejam em paz. Os crentes sabem que a paz com Deus é somente por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, falamos dele aos nossos semelhantes conforme o Espírito Santo nos conduz a fazê-lo. Nossos pés são calçados com a preparação do Evangelho da paz. Assim diz em Efésios 6,15.
Assim estamos equipados para testificar a outros a respeito da graça de Deus. De nós se diz: quão belos são os pés daqueles que pregam o evangelho da paz e anunciam boas novas. Romanos 10:15. Todos esses são declarados abençoados por nosso Senhor. Eles não podem deixar de ser abençoados. Próximo ao gozo da paz, em nossas próprias almas, deve estar nosso deleite em trazer outros também, e pela graça de Deus, obviamente, para entrar nesta paz. Em sua aplicação mais ampla, esta palavra de Cristo também pode se referir àquele Espírito em seus seguidores que tem prazer em derramar óleo sobre as águas turbulentas, que visa corrigir os erros, que busca restaurar relações amáveis, lidando e removendo dificuldades, neutralizando e silenciando os criminosos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A palavra chamado aqui parece significar reconhecido como. Deus os possuirá como seus próprios filhos. Ele é o Deus de paz, como diz em Hebreus 13:20. Seu grande objetivo no maravilhoso esquema da redenção é reunir todas as coisas em Cristo, sejam elas as coisas no céu ou as coisas na terra. E todos aqueles que, sob a influência da verdade cristã, são pacificadores, mostram que são animados com o mesmo princípio de ação de Deus e, como filhos obedientes, estão cooperando com Ele em seu desígnio benevolente. O mundo pode desprezá-los como fanáticos, os professores de religião podem considerá-los como sectários tacanhos, e seus parentes podem considerá-los tolos. Mas o grande Deus os possui como seus filhos mesmo agora, distinguindo-os por sinais de sua consideração peculiar e fazendo com que seu espírito dentro deles testifique que são filhos de Deus. Mas no dia que virá, ele confessará publicamente seu relacionamento com eles, na presença de um universo reunido. Por mais humilde que seja a sua situação atual na vida, por mais desprezada e mal representada por seus semelhantes, eles ainda assim brilharão como o sol no reino de seu Pai. Olha lá Mateus 13:43. Então acontecerá a gloriosa e longamente esperada manifestação dos filhos de Deus. Tenha um bom dia, que Deus o abençoe, meu irmão. Abraços e até semana que vem.